Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Continua falando nesse lugar. Nos alimenta com a tua palavra. Em nome de Jesus. Você diz amém? Graça e paz para a amada igreja. A nossa ardente expectativa é que o Senhor nessa noite fale poderosamente ao meu e ao seu coração. Quem crê nisso? Pega a sua Bíblia e abre em Salmos. Salmos capítulo 1. Mas não é esse texto não, irmão. Achou Salmos? Achou? Está voltando. Você vai achar Jó. Volte. Achou Jó? Volte mais um livro. Esther. Para você achar com mais facilidade. Se você logo, abre o livro de Esther. Alguns podem dizer, aonde? Como é que é? Capítulo 4. Você pode se assentar. Mesmo assentado, permaneçamos reverentes à palavra de Deus. Esther, capítulo 4, quem achou, dá um glória. Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto, com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Quando as criadas de Esther, os oficiais responsáveis pelo harém, lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhes roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Hataque, outras versões diz Ratá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Ratá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Hamã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ratá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem tem essa convicção de Mardoqueu, que o livramento chega de onde a gente menos espera? Quem crê nisso mesmo? Quem sabe se não foi para esse momento que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e façam o que, igreja? Façam o que? Jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 noites. Eu e minhas criadas também jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer,
morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Quem pode dizer amém pela palavra de Deus? Sua atenção é preciosa para mim. O capítulo 4 do livro de Ester registra a tristeza do povo judeu ao tomar conhecimento da lei que você vai poder ver na sua Bíblia. Assuero ou Xerxes é o mesmo rei, junto com Ramã, que era o seu primeiro-ministro. A lei que eles haviam sancionado era para que todos os judeus fossem exterminados. Sabendo disso, Mardoqueu rasga suas vestes, demonstrando assim sua aflição, agonia, tristeza, e dor pela situação calamitosa que de uma hora para outra alcança todos os judeus. E como vimos, Ester ou Hadassa, é a mesma pessoa, enviou seus servos, por seus servos, roupas para Mardoqueu, tirar o pano de saco, se vestir, mas ele recusa. Ele queria demonstrar externamente o que estava sentindo interiormente. Havia autenticidade na vida de Mardoqueu. Lembra da exortação feita pelo profeta Joel ao povo? Parem de rasgar as vestes e rasguem o povo havia aprendido, vivia uma vida automática com Deus, diferente do contexto de Joel. Mardoqueu não representava, ele não aceita as roupas, porque o que era externo representava muito bem a situação interna. Mardoqueu estava consternado, quebrantado, clamando, rogando e suplicando a Deus, devido à intensa aflição e agonia que sobreveio ao seu povo. Eu nunca vou abrir mão disso. O Senhor disse que a sua casa seria chamada casa de oração. Mardoqueu começa um movimento aqui, sozinho, sai pela cidade, chorando, clamando, rogando a Deus, quebrantado, suplicando, devido à intensa aflição e agonia que estava vivendo. Posso te dizer uma coisa? Esse é o caminho da vitória, irmão. É o quebrantamento diante de Deus. É a humilhação diante de Deus. É externar para Ele a agonia do nosso coração. Esse é o caminho da vitória. Essa é uma das formas de tocar o coração de Deus. Essa é uma das formas de fazer com que a mão de Deus se mova a meu e a seu favor. Chore para Ele ver. No secreto seu com Deus, Ele vai te responder publicamente. Se quebrante diante dEle. Entre no seu quarto. Não foi o que o nosso Senhor ensinou? Entre no seu quarto, feche a sua porta e fala com Ele. Fala com quem resolve. Não procura os cupincha não. Fala com quem resolve. E há um detalhe especial aqui no verso 5, observe aí. Ester envia Hataque ou Hatá a Mardoqueu para saber o que estava acontecendo, estudando hoje pela manhã, para pregar agora à noite. Eu aprendi algo com o Senhor, estudando, preparando essa mensagem que eu quero compartilhar com você. Quem é Hataque? Quem é Hatá? Deus sempre usa pessoas simples. Sempre. Deus sempre usa pessoas simples. Sem dúvida alguma, esse servo de Ester não tinha noção, não tinha a devida consciência da sua importância no plano de Deus para livrar o seu povo do extermínio. E lhe provo na Bíblia como eu e você devemos ficar maravilhados e aprender sobre esse agir de Deus. Deus usa pessoas simples. Deus usa pessoas desconhecidas. Às vezes seus nomes não são nem mencionados. Deixa eu lhe fazer algumas perguntas.
Qual era o nome do menino que deu a Jesus os pães e os peixes? Qual era o nome dele? Quem foram os homens que salvaram Paulo da morte ao erguerem no muro de Damasco em um cesto? Qual foi o nome deles? Qual era o nome daquela menina que disse a Naamã: na minha terra tem um profeta, escrava. Se o senhor for lá, o senhor vai ser curado. É porque a glória nunca é nossa. A glória é sempre dele. E ninguém pode tocar na glória de Deus. E aí eu aprendi e compartilho com você. Da mesma forma que portas enormes movem-se em torno de pequenas dobradiças, no agir de Deus, grandes acontecimentos giram em torno de pessoas simples. Uma dobradiça pequena que muitas vezes nem é vista, faz uma porta enorme abrir e fechar. Grandes acontecimentos realizados por Deus giram em torno de pessoas simples. Você não pode? Você não sabe? É você mesmo que Deus vai usar. Porque é assim que Deus age. O Marquinhos deu aleluia. Vale um glória aí, irmão? Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque com isso eu estou dizendo que você e eu estamos totalmente incluídos nos planos e propósitos de Deus. Amém? Quem são as pessoas grandes na vida? São as pequenas. Porque quem é pequeno vai sempre buscar o crescimento. Quem é o pequeno? É aquele que acha que é grande, mas é pequeno. E para se sentir grande tem que detonar com os outros. O que é que o Senhor ensina? Que ele cresça. E que eu e você, quando a porta fechar, a dobradiça desaparece. A glória é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas se prepare, porque Deus quer usar a sua vida e a sua família. Quem programa esse extermínio? Ramã. O idealizador desse extermínio é o primeiro-ministro de Assuero, ou Xerxes. Em seu plano, por ódio a Mardoqueu, quando sempre passava, todos lhe reverenciavam, Mardoqueu não se dobrava. Porque ele sabia que só existe um Deus. Eu só me dobro diante dele, eu só adoro a ele, eu só presto culto a ele. Meus joelhos não se dobram diante de mais ninguém. Irmãos, aprenda uma coisa de forma definitiva na sua vida. Mardoqueu foi pego de surpresa, Esther foi pega de surpresa, o povo judeu foi pego de surpresa. Não poucas vezes nessa vida, eu e você somos pegos de surpresa. Mas aprenda de uma forma definitiva. Nós somos surpreendidos pelas circunstâncias. Deus nunca. Nunca. Ramã, por não gostar de Mardoqueu, que era tio da rainha Esther, ambos judeus, ele trama um extermínio para esse povo. Diga assim comigo: meu Deus nunca é pego de surpresa em nenhuma circunstância da minha vida. Você crê mesmo nisso? Uma das questões centrais que quero compartilhar com vocês hoje aqui nessa ministração é lhe dizer o seguinte: Deus trabalha, irmão, e trabalha direitinho, irmão. A gente acha que ele se atrasa não. Ele tira sono, ele move o coração dos poderosos. Quando alguém pensa em maquinar o mal, logo cedo ele já está agindo para desfazer e transformar maldição em bênção. E eu vou lhe mostrar aqui. Porque numa noite ele vai tirar o sono do rei. Vai. E quando a gente estava estudando, estava vendo lá Russell Shedd comentar sobre o texto. Ramã chega de madrugada no palácio. O primeiro pedido era para pedir a cabeça de Mardoqueu.
A gente vai chegar lá, porque a gente se empolga com a palavra, porque a palavra de Deus é maravilhosa, irmão. É ou não é? É ou não é? A gente fica ruminando, a mente não para, e a gente fica pensando, é algo maravilhoso. O que é que Isaías 64:4 diz? Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Essa espera é passiva? Não. Essa espera é com oração e jejum. Daqui a pouco vai vir outra campanha de jejum aí, irmão. Aqui tem que jejuar, irmão. Daqui a pouco a gente vai ter outro propósito de jejum e oração. Eu vou dar uma palavra aqui também sobre isso, para que a gente saiba o que a gente está fazendo. Então, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus. Olha o que é que Isaías está dizendo. Ele trabalha para aqueles que não colocam o carro na frente dos bois, para aqueles que não pagam para ver, para aqueles que se movem pelo Espírito de Deus. Fala na hora certa, cala na hora certa, age na hora certa, não faz nada na hora certa, porque aprendeu ao quê? A esperar no Senhor. Agora preste atenção na atitude de Mardoqueu e da rainha Esté frente à situação que eles estavam passando. O que é que esse texto nos mostra? Repare aí, no verso 3, vemos jejum, choro e lamento. No verso 15 e no verso 16, há uma convocação por um propósito para que todo o povo judeu jejuasse por 3 dias. Aí a palavra nos ensina assim: então vocês virão clamar a mim, vocês virão orar a mim, e eu vou ouvir vocês. Vocês irão me procurar, vocês irão me achar, quando me procurarem de todo o coração. Eu vou me deixar ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Não é só buscar no culto na igreja, irmão. É buscar de todo. Como começou esse dia na sua vida hoje? Qual foi a primeira pessoa com quem você falou? Qual foi a primeira coisa que ocupou a sua mente e seu coração? As redes sociais? Morte, desgraça, polarização, o país a um passo de uma situação extrema, difícil. Caiu da cama, dobrou de joelho, abençoa a nossa nação, Senhor. Traz cura sobre a nossa nação, sara o Brasil, traz paz sobre o Brasil. O profeta está estimulando o povo a buscar a Deus na certeza de que desfrutarão de um relacionamento com Ele. Oraremos e Ele nos ouvirá, jejuaremos e Ele nos responderá, o procuraremos e o acharemos. Olha o verso 16, o pedido da rainha: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. O que é que o povo foi fazer? Orar, irmão. O povo foi clamar, irmão. O povo foi suplicar o favor de Deus. A ação de Esté de ir à presença do rei sem ser chamada por ele poderia muito facilmente lhe custar a vida. Para adentrar na presença do rei somente sendo chamado por ele. Se alguém se apresentasse sem ter sido convocado previamente pelo rei, quando entrava na presença dele, se ele estendesse o cedro, a pessoa tinha alcançado o favor e não seria morta. Se ele não estendesse o cedro, a pessoa seria retirada de lá e seria executada. Só que o grande detalhe aqui, a meu ver, não era se apresentar ao rei, porque Esté, Mardoqueu e todo o povo judeu já haviam se apresentado a quem? Ao Rei dos Reis. Aquele que inclina o coração dos poderosos, como os Provérbios 21 diz, para onde ele quiser.
Fale com quem resolve, irmão. Oração, jejum, consagração, vida com Deus. 3 dias, ninguém come. 3 dias, quebrantamento. Qual era a oração? Simples. Livra-nos dessas desgraças, Senhor. Livra-nos desse extermínio, Deus. Se levanta do teu trono e traz livramento para a nossa nação. Mais uma vez, deixa eu lhe instruir. Deus quer sim nos despertar para a compreensão e a prática deste princípio: jejum e oração. Vou lhe mostrar na palavra. É uma arma poderosa para a nossa vida de um modo geral. Palavras de Jesus: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai em secreto. E teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. As palavras de Jesus revelam que ele esperava de nós essa prática, sim ou não? Se ele diz quando jejuardes, é porque ele ensina que essa é uma prática que eu e você devemos conservar na nossa vida. Ele nos instrui até na motivação correta que se deve ter para qualquer jejum. E quando diz no texto que o Pai recompensaria a atitude correta do jejum, isso nos mostra de forma inquestionável que essa prática produz resultados. Me admira algumas pessoas pensarem que isso não é para os nossos dias. Agora, entenda, é basilar. O propósito primário de todo e qualquer jejum é o quê? Mortificar a carne. Sim ou não? Sim ou não? O propósito primário de jejuar é mortificar a carne, o que nos torna mais suscetíveis ao Espírito Santo. Há outros benefícios que decorrem disso, mas esta, biblicamente falando, é a essência do jejum. Mortificar a carne. A carne te pede, você não dá. Agora entenda, quando jejuamos, não devemos crer no jejum. Cremos sempre e somente em Deus. Agora é fato inegável, as respostas às orações fluem melhor quando jejuamos. Porque através dessa prática estamos liberando, fortalecendo nosso espírito na disputada batalha contra a carne. Quem tiver mais forte vence. Sim ou não? Sim ou não? A fé é do espírito e não da carne. Portanto, ao jejuarmos, os entulhos e liberando a nossa fé para se expressar. Lembra lá de Mateus capítulo 17? Jesus disse assim: vocês não expulsaram esses demônios porque há castas que só saem como? Como? Irmão, deve ser uma prática constante. Mortificar a carne, investir na nossa intimidade com Deus, suscetíveis ao Espírito, mais fácil para ouvir os direcionamentos de Deus, para entender o que o Senhor quer falar. Então o jejum ajuda a liberar a fé. O que nos dá a vitória sobre o inimigo não é o jejum. Muito embora Jesus afirme que há caixas de demônio que só saem com jejum e oração, o que é que nos garante a vitória sobre potestades e principados? É o que Cristo fez na cruz. Amém? Não é o jejum, é o que Cristo fez na cruz. Ele pisou na cabeça da serpente, ele é vencedor. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele reina para todo sempre. O jejum em si não me faz vencer.
se for um fim em si mesmo. Equivocado. Mas libera a fé para essa luta e nos fortalece, fazendo-nos mais conscientes da autoridade que nos foi delegada. Mas apesar do propósito central do jejum ser a mortificação da carne, vemos inúmeros exemplos bíblicos de outros motivos para tal prática, como é o contexto de Esther. Então reunir a igreja inúmeras vezes e convocar a todos para jejuar é bíblico. É bíblico. É para os nossos dias. Amém? Mas vamos voltar. Capítulo 5 de Esther. Versos de 1 a 3. 3 dias depois. 3 dias depois de quê? 3 dias depois de quê? Jejum, irmão. Deus trabalha ou não trabalha? Tu vai ver, crente. Tu vai ver se ele não trabalha. Um povo inteiro se humilha, se quebranta, jejua, clama a Deus. Olha o que acontece. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viam a rainha Esther ali no palácio, teve o quê? Misericórdia dela, e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se, tocou na ponta do cedro. Olha o favor de Deus, irmão. O rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Se você pedir metade do reino, eu dou a você. Deus trabalha, irmão. Você aprenda na sua vida a falar com quem resolve. Deus trabalha. E continua o texto. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Ramã a um banquete que vou lhe preparar. Depois de 3 dias de jejum, Esther acha graça diante dos olhos do rei, e ele disse que ela poderia pedir o que ela quisesse. Ela não age pela empolgação, ela está debaixo de oração, de consagração. Ela não age pelo calor do momento, ela não se empolga. Ela age com calma, com prudência. Então ela convida o rei e seu primeiro-ministro Ramã para 2 banquetes. Depois você lê com mais detalhes. Ela sabia que o rei gostava de um banquete. A rainha anterior a ela foi deposta do trono, porque o rei chamou e ela não foi à sua presença. E ele disse: como não veio agora, não entra na minha presença mais nunca. Vasti. Foi deposta lá na frente. E tudo isso é Deus trabalhando. Porque se você confia, você descansa. Não é o que ele diz, não é o que eu faço agora, você não entende. Vai entender? Quando não entender, confia. Você pode dizer para quem está ao seu lado: quando não entender, confia. Diga aí, confia, irmão. Deus está trabalhando. Aí se você for para o capítulo 5, versos de 6 a 8, eu não vou ler. Olha como ela age com prudência. O rei pergunta qual é a petição. Sabe o que ela faz? Ela não diz nada. Vamos para outro banquete. O rei gostava de um banquete, irmão. Vai ler lá os primeiros capítulos. Pense num rei fanfarrão. Gostava de uma festa. Mas o que é que aconteceu aí? O coração desse rei já estava totalmente dominado pelo Senhor, irmão. Ele inclina o coração dos poderosos para onde ele quiser. O povo havia orado, jejuado, Deus ouviu e respondeu. Depois do primeiro banquete, Esther os convidam para um segundo banquete. E nessa noite que antecede o segundo banquete, a Bíblia vai dizer no capítulo 6 que o rei não dorme. Não dorme. Versos de 1 a 3. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. Irmão, considera uma coisa comigo. Eu estou falando aqui do rei. Concubina, jogos, música, bebida. O sono lhe fugiu. Ele poderia pedir todos esses divertimentos, sim ou não?
Sim ou não? Não era um crente, né? Vou beber aqui, vou fazer alguma coisa para o sono chegar. O sono foi embora. E o que é que ele pede? Tragam o livro os fatos que ocorreram no seu reinado. Diga para quem está ao seu lado assim: Deus trabalha. Diga para quem está ao teu lado, diga: Deus trabalha. Acompanhe a leitura. Lhe trouxeram o livro das crônicas do seu reinado e para que lessem a ele. E foi lido, escuta, o registro de que Mardoqueu, o que estava consternado, orando e clamando, tio de Esté, tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para matar o rei. Isso é de madrugada, irmão. Não perde o contexto não, porque Deus está trabalhando, irmão. Isso é madrugada. Ele pede para ler o livro para ele. E na madrugada ele pergunta, está no texto, que honra, que reconhecimento foi dado a esse homem? E o texto diz: nada. Porque Deus tem um tempo certo para trabalhar, irmão. Ele não se atrasa não. Ele faz tudo no tempo devido. Você crê nisso? Você crê nisso? Ele manda buscar o livro dos feitos memoráveis, onde ficava registrado os acontecimentos mais importantes do reinado dele. E numa noite de insônia, ele pergunta: o que foi que fizeram a esse homem? Que reconhecimento esse homem recebeu? Havia entre os persas uma ordem chamada Ordem dos Benfeitores do Rei, constituída por indivíduos que prestaram algum serviço excepcional ao rei. E aqueles que assim se destacavam eram recompensados de maneira grandiosa. Mardoqueu já era para ter sido colocado nesse grupo de pessoas, mas não foi. Mas numa madrugada, Deus tira o sono do rei e faz ele agir na hora devida. Se você for ler capítulo 2, versos de 21 a 23, quando Mardoqueu descobre a conspiração de Bigtã e Teres, vai lá, fala para Esté. Esté informa ao rei. Os 2 são assassinados. O rei tem o livramento. Logo após isso, no capítulo 3, sabe quem é promovido? Ramã. Parece injustiça, irmão. Ramã foi promovido. E nada se fez para Mardoqueu. Eu fico na paz quando leio Isaías capítulo 49. O que é meu está na mão do Senhor. E quando o Kairós de Deus chegar, porque nós estamos no Cronos, o tempo de Deus não é o nosso. Quando o tempo dele chega, tudo se encaixa. Não é jargão de pregador não, irmão. É a verdade da palavra e o que aprendemos com a Bíblia. Deus age sempre no momento exato. Não há atrasos no agir de Deus. Não há equívocos no seu trabalhar, nem muito menos esquecimento no cumprimento de suas promessas. Gênesis 40, verso 23. O copeiro-chefe se esqueceu de José. E esse esquecimento lhe rendeu 2 anos preso injustamente. Mas numa noite, Deus também tira o sono de Faraó. Deus trabalha, irmão. Deus trabalha. Você precisa estar ligado com Ele, querido. Você precisa orar a Ele. Você precisa ter vida com Ele. Você precisa ter intimidade com Ele. No tempo certo, tudo acontece. Agora quer um conselho? Se quebrante na presença dele. Viva uma vida de consagração. Você é falho, eu sou falho. Você não é perfeito, eu não sou, ninguém é. Mas procuremos viver uma vida quebrantada aos pés do Senhor. Mas continue observando comigo como Deus age. Verso 4 de Esther capítulo 6.
O rei perguntou, considere o contexto, irmão, isso é de madrugada. Ele pergunta, porque sem dúvida foi avisado, quem está no pátio? Ora, Ramã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu, na forca que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam, é Ramã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Ramã, o rei lhe perguntou, isso é de madrugada, irmão. Tu está dormindo e Deus está agindo em teu favor. É de madrugada. Estava vendo os comentários do seu Shed. Como tem gente que apressam os pés para destruir pessoas. É ou não é? É ou não é? Ele chegou de madrugada no palácio. Ele queria ser o primeiro a ser atendido pelo rei. Para fazer o pedido, sabe de quê? A cabeça de Mardoqueu. E o rei diz, manda ele entrar. Qual é a pergunta dele? O que se deve fazer ao homem a quem o rei quer honrar? Olha o soberbo. O texto diz, Ramã pensou consigo, quem ele queria abençoar a não ser a mim? Então eu vou caprichar nesses detalhes aqui. Deus trabalha, irmão. Deus trabalha de uma forma maravilhosa. Como José disse, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou maldição em... Quem crê nisso? Quem crê nisso, irmão? Olha, até quem te prejudicou, quando você tiver a oportunidade, abençoe. Juiz, só há um, que é o Senhor. Ele é justo para dar a cada um segundo as suas obras. Ele dá, irmão. Ele é amor, mas ele é justiça. Querido, quem veio promover o mal, definiu em detalhes a honra de Mardoqueu. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Leia comigo aí o verso 7. Por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordene que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida seja o manto e o cavalo confiados a algum dos príncipes mais nobres do rei. Ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então a Ramã, vá depressa, apanhe o manto, pegue o cavalo e faça isso com quem? Com quem? Deus trabalha ou não trabalha? Trabalha ou não trabalha? A tua vitória será determinada em detalhes por aqueles que queriam te destruir. É isso que esse texto me permite afirmar. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas tudo começou como? Quebrantamento, se derramando diante de Deus, clamando, orando. Aí a gente recebe uma visita de uma pessoa no domingo, eu e o neto. A gente vai lá pro complexo lá. E a pessoa chega a você, questão de telão, de LED, iluminação, som, mesa de som, aquela coisa. Quando você vai partir para uma negociação dessa, você faz o quê, né? Você tem que pedir as melhores condições e não sei o que lá. Não é assim que se faz? Aí quando Deus age, quando Deus trabalha é diferente, não. A gente nem precisa dizer nada. A pessoa já chega e já diz tudo. Ó, eu vim aqui só para colocar. Do jeito que for para fazer, a gente faz. Mas eu quero que a igreja esteja pronta para vocês entrarem. Aí para colocar. Quando colocar, tem um tempo de carência. Para depois da carência começar a pagar como ficar melhor. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso, irmão? Está só fazendo as igrejas dos Estados Unidos. PIB de Orlando e outras mais. Deus trabalha. Nesse lugar, nunca
olharemos para o bolso de ninguém, irmão. De jeito nenhum. Eu vou olhar sempre para o provedor. O ouro e a prata é dele. Eu vou esperar a ação dele, porque ele age, ele trabalha, ele é fiel. Você pode dar um glória a Deus porque ele trabalha, irmão? Você reconhece isso, irmão? Vá lá, Ramã. Vá lá. Então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu. Olha como Deus faz, irmão. Mas quando o inimigo for vestir, fica em jejum, irmão, em nome de Jesus. E ele conduziu pelas ruas da cidade. E ele saiu declarando: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo dele ele vos exalte. É o que diz a palavra. O Senhor fez com que a vitória de Mardoqueu fosse estabelecida em seus detalhes pelo seu inimigo Ramã. O poder da oração, o poder do jejum, do quebrantamento. Esse é o resultado quando apresentamos uma causa justa ao Senhor. Não perca seu tempo pedindo que Deus sente a mão em fulano. Não, faço não, ele não vai ouvir não. Como eu sempre digo, né? É a oração feiticeira. Põe ele no manto, põe ele no leito, Jesus, para ele saber que o Senhor é Deus. Mas não. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Do mesmo jeito que ele lhe ama, ele ama o seu inimigo lá. Do mesmo jeito que ele lhe salvou aqui, ele quer salvar ele lá. Juiz só há um. Você entrega. Quem age é o Senhor. Vê aí o verso 13 e 14. Olha o que diz o texto. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Ramã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida você ficará arruinado. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei, e Esté havia preparado o quê? Tem o segundo banquete, irmão. Deus trabalha de forma completa, irmão. Não acabou aí não. Tem o segundo banquete. Vá para o capítulo 7. Rapidinho. Olha o que diz o texto. O rei e Ramã foram ao banquete com a rainha Esté. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Esté, qual é o seu pedido, Esté? Peça o que quiser que você vai ser atendida. E ele repete: mesmo que você peça metade do reino, eu vou lhe conceder. Então rainha Esté respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes, ou Assuero, perguntou à rainha Esté, ou Radassa: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Do lado, irmão. Do lado. Respondeu Esté: o adversário? O inimigo? O perverso? É Ramã. Com Deus não se brinca, irmão. Com Deus não se zomba. Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele lança na sepultura e tem poder para dela tirar. Ele dá a vida e pode também ela retirar. Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali, foi para o jardim do palácio. E percebendo Ramã
que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida, a rainha Ester. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Ramã caído sobre o assento onde Ester estava reclinada. E então exclamou: chegaria você ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Ramã. E um deles, chamados Rabona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura que Ramã preparou para Mardoqueu. O que é que eu faço? Bote ele na forca. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? É bíblico. Viva a sua vida na presença de Deus e deixe que Ele peleje as suas pelejas. Não saia uma maldição da sua boca. Se você está debaixo da bênção de Abraão, os que te abençoarem serão abençoados. Os que te amaldiçoarem, não é você que amaldiçoa. Deixa que Deus trata. E qual é a nossa oração? Que se arrependam. Amém? Não somos um povo vingativo. Qual é o nosso desejo? Que se arrependam, que se quebrantem, que mudem de vida. Sim ou não? Salmo 7, verso 15 e 16. Aquele que cava uma cova e faz fundo no buraco, cairá nela. A sua malícia recairá sobre a sua cabeça. E a violência que você pratica com os outros cairá sobre o seu próprio crânio. Salmo 7, verso 15 e 16. Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Ele trabalha, Ele cuida, Ele dá livramento, Ele dá vitória para a minha e para a sua vida. Todo decreto contrário vai cair por terra em nome de Jesus. Você crê nisso? Crê mesmo? Ester 8, verso 2. Vemos que a posição que era de Ramã foi dada para quem? Para Mardoqueu. Depois você lê. E no verso 8 de Ester, capítulo 8, o decreto que era contrário aos judeus foi desfeito. E o rei diz assim: Mardoqueu, pode promulgar um novo decreto, e como você fizer, eu assino embaixo. Como foi que tudo começou? Quebrantamento, irmão, diante daquele que pode resolver. Nesse trajeto Deus usa pessoas simples, e quando Ele age, inferno, perturbada, seja quem for, não impede o agir de Deus. Feche seus olhos.